que a Legião Urbana é uma das bandas mais aclamadas, mais cultuadas até hoje do rock nacional dos anos 80, isso todo mundo já sabe, não é verdade? Agora, o que tem acontecido ultimamente é que muita gente ligada à música ou análise do rock nacional ou do rock em geral, tem tacado o pau, metido o sarrafo mesmo na Legião Urbana e no Renato Russo. Seja pela sua simplicidade musical e dos arranjos, né? Pelo Dado Villa-Lobos ali na guitarra ter uma simplicidade, fazer poucos solos ou fazer músicas pouco elaboradas, assim como o Renato Russo no violão também, ou no teclado, ele tinha um pouquinho mais de conhecimento musical, tinha uma abertura maior, tinha influência da MPB, mas também eram muito simples as suas composições, assim como o próprio Bonfá na bateria e o Renato Rocha no início no contrabaixo. Esse é um dos pontos que são criticados. Outro dos pontos é a questão de não gostarem do Renato Russo, da personalidade dele, que tinha aquele caráter messiânico, né? Que gostava de falar bastante nas entrevistas e nos próprios shows da Legião, de falar para sua galera, para o povo que gostava, que seguia, que tratava o Renato quase como um santo, né? Como um deus, e que ele até não gostava muito, mas ele tinha esse caráter, sim, de fazer grandes discursos, né? Seja em entrevistas, seja em shows, e até críticos que falam que a voz dele não era lá essas coisas. Muito bem, tudo isso faz parte do show, como diria o Cazuza naquela música que ele gravou. Mas a gente tem que deixar de lado um pouco a opinião pessoal e falar da importância das bandas, seja da Legião ou seja de qualquer outra do rock nacional ou internacional, não é verdade? E é exatamente esse ponto que eu queria conversar e bater esse papo com você, meu amigo, minha amiga, hoje aqui no meu canal 20 Discos, no nosso canal 20 Discos, afinal ele não é meu, ele é nosso, vocês é que fazem o canal, vocês é que me ajudam aqui, que gostam da música pop dos anos 80, especialmente do rock nacional, não é verdade? Eu, Neto Machado, queria convidar você desde já, meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito aqui no canal e gosta de rock and roll e, obviamente, se gostar desse episódio aqui, desse nosso programa, se inscreva no canal, dá sua sugestão para um próximo disco, próxima banda que você gostaria de ver por aqui. Legal? Eu vou começar falando um pouquinho, então, da questão, a primeira questão que eu acho que a gente tem que falar é de uma questão mais genérica, não da Legião Urbana especificamente. É dessa coisa de hoje em dia, da polaridade que você tem, principalmente nas redes sociais, né? É uma agressividade muito grande em que você parece ter que tomar sempre uma posição, e sempre no extremo. Ou você gosta de uma determinada banda, ou de um determinado disco, ou de um determinado estilo musical, e você ama de paixão, ou você odeia e detesta, seja o Renato Russo, a Legião Urbana, a Plebe Rude, o Capital Inicial, e você parece que nunca pode ponderar as coisas e tirar pontos positivos e, obviamente, negativos que existem em todas as bandas, lógico, todos nós somos humanos, sujeitos a erro, e ainda mais a questões pessoais de ter mais proximidade ou se identificar com essa ou aquela banda. Então, partindo do princípio, então, do primeiro ponto, né? A questão da simplicidade das músicas da Legião e dos arranjos. A base da Legião Urbana é o punk. Então, o punk são os 3 acordes, são básicos, né? Quem não gosta disso e do som da Legião, principalmente que estava nesse disco aqui, o terceiro dele de 1987, O Que País é Esse?, em que o Renato Russo resgatou muitas músicas da época da banda inicial dele de Brasília, que era a banda punk Aborto Elétrico. Várias dessas músicas que estão aqui são da fase lá dele do Aborto Elétrico. Então, era básico mesmo, e era baseado no punk rock. O punk rock dos Ramones, o punk rock dos Sex Pistols, da banda The Clash, certo? Então, eles não tinham a pretensão de fazer músicas complexas,
de fazer rock progressivo, de fazer música viajandona, apesar deles terem feito, principalmente no disco 5, né? Que eu recomendo também, vocês, quem conhece sabe do que eu estou falando, quem não conhece procura ouvir o disco 5 da Legião, que é maravilhoso, tem Metal contra as Nuvens, que é uma música elaboradíssima, mas a base mesmo musical da Legião é o punk rock. Depois eles foram fazendo uma coisa mais pop, para tocar na rádio, com arranjos mais elaborados, mais suaves, com as letras do Renato também começando a despontar aquele lado mais poético, né? Que atraía muita gente, como eu, né? Atraía muita gente, mas muita gente não gostava. Eu mesmo tinha amigos que me falavam, pô, Neto, quando aparece lá na televisão, né, a Legião Urbana, eu mudo de canal, eu não aguento ouvir aquele Renato Russo falando, aqueles discursos dele. Tudo bem, a gente continuou amigo, eu sou amigo dessas pessoas até hoje, entende? E não gostar desse caráter pessoal dele não quer dizer que você não possa gostar da música dele também, né? Mas acho que era a vocação da Legião, aquilo ali, a vocação do Renato, né? Outro ponto também, muita gente que criticava essa coisa da messiânica dele, né? E criticava também a questão da voz do Renato, né? Tem um grande canal aqui do Regis Tadeu, que é um canal super conhecido, e que eu vou falar que eu tenho uma opinião diferente do Regis, mas o Regis, eu acho que ele às vezes sai do ponto e leva a coisa muito para o caráter pessoal e menos para o caráter da análise do rock and roll e da importância da banda e do cantor. Por exemplo, ele fala que o Renato Russo tem uma voz lá mais ou menos, até que é passável, como ele costuma falar, e a Legião não tem, então, os arranjos muito elaborados. Quanto à questão dos arranjos muito elaborados, a origem deles é o punk rock. Agora, dizer que o Renato Russo tem uma voz que é mais ou menos, que até dá para ouvir, eu acho que aí é não conhecer muito ou não valorizar aquilo que está saltando aos nossos ouvidos. O Renato Russo tinha um vozeirão que era muito elogiado, não só pelo meio do rock nacional, mas também pela própria MPB. Chico, Caetano, Gilberto Gil, diversos artistas. Tem um programa no YouTube dos anos 80, do Maurício McLean, que foi casado com a Hortência, jogadora de basquete. Ele tinha um programa de televisão em que ele apresentava e batia papos com músicos, e era lá no Rio de Janeiro, um lugar lindo, uma vista, se eu não me engano, do Corcovado ou do Cristo Redentor, bem lá no alto, eu acho que no Morro da Urca, se eu não estou enganado. E o Renato Russo foi no programa dele para bater um papo com a Adriana Calcanhoto. E eles cantaram juntos a música Vambora. E a Adriana, assim como o Maurício, ficou de queixo caído quando o Renato começou a soltar aquele vozeirão naquela música diferente da que ele estava acostumado a cantar na Legião Urbana, mostrando a sua condição técnica, o valor da sua voz e da sua interpretação, que era assim muito apaixonada. Eu acho que essa questão também da paixão do Renato Russo, ele ser uma pessoa muito engajada naquilo que ele gostava, criava então essa coisa do meio que do ame-o ou deixe-o, sabe aquela coisa? Ou você ama o Renato Russo, ou amava a Legião, ou você detestava a Legião, o que geralmente acontece com as pessoas muito apaixonadas, né? Muito envolvidas com a música, no caso, como era o Renato Russo. Outra questão, para eu rebater a questão da voz do Renato Russo. O primeiro disco dele, o espetacular Stonewall Celebration Concert, que é esse aqui, eu tenho CD, ele também mostra o valor da voz dele cantando músicas diferentes da que ele cantava na Legião Urbana. É um disco totalmente em inglês, que ele canta blues, ele canta até Madonna no violão, é só com violão e um teclado do Carlos Trilha, e ele mostra aqui também o valor dele como intérprete e como vocalista. É uma coisa de chorar. Eu recomendo, se você não conhece, eu creio que o Regis Tadeu deve conhecer, mas recomendo a ele ouvir direito e ouvir com mais calma e apuro esse disco aqui, para ele talvez mudar de ideia quanto à questão da voz do Renato Russo ser aí mais ou menos legal. E, pessoal,
Uma última questão que eu gostaria de colocar aqui. A questão a questão pessoal de gostar de uma determinada personalidade, de uma banda, de um estilo musical, vai de cada um. Não é nossa função ficar dizendo. Nossa função, eu acho que como ser humano, né, muito além de ter um programa aí de rock, ou de falar o que gosta, o que não gosta, o que faz parte e é liberado. Se você quiser entrar aqui no canal, nos comentários, vai ser muito bem-vindo para falar, poxa, Neto, eu realmente não gosto da Legião, não gostava do Renato Russo, mas entendo isso, aquilo, por causa disso, por causa daquilo. Aí você tem uma discussão sadia, uma discussão legal. Você não está avacalhando só para ganhar likes. Afinal, o que é essa vida? Ou o que é o YouTube, a nossa vida também, dentro das redes sociais e dentro da internet? Vale a pena ganhar simplesmente visualizações para agredir, para falar mal, para chincalhar? Ou é melhor ter menos visualizações, mas trabalhar de uma forma, como diriam aí os coaches, né? Vou dar uma de coach aqui também do YouTube, de você crescer organicamente, ou seja, as pessoas que gostam daquilo que você está fazendo, mostrando ou falando, aparecem, gostam, criticam às vezes, mas dão dicas também sobre outras possibilidades ou sobre um lado que não é tão positivo de uma determinada banda, de um determinado disco. Tudo isso faz parte da vida, gente, mas quem é que está por trás dessa incitação à agressividade dentro da internet? Quem é que ganha dinheiro realmente com isso? Com essa coisa de um brigar com o outro, de você ficar nos extremos, ou você ama a Legião, ou você detesta, ou você é apaixonado pelo Renato Russo, ou você odeia o Renato Russo. Então aquilo ali, né, isso que incita as pessoas a ficarem trocando farpas na internet, e aqui no YouTube especialmente, acaba dando dinheiro porque tem a propaganda, né, ali por trás, e dá dinheiro, a gente sabe, para os donos das mega empresas da web hoje, né? Google, Facebook, o antigo Twitter, o X, não são esses que acabam incitando a negatividade, incitando a crítica negativa, incitando a chincalhar, né? Ao invés de você ter um papo civilizado ali, o que faz parte da nossa vida. Legal? Eu falei então desse disco aqui, que foi o terceiro da Legião, de 1987, o Que País é Esse, né? Pois é, esse disco aqui foi o último que teve a participação do contrabaixista, o maravilhoso Renato Rocha. A partir do quarto disco, né, o Quatro Estações, foi o Renato Russo que assumiu o contrabaixo e o Renato Rocha acabou deixando a banda. Eu vou deixar aqui no link um programa que eu fiz sobre a saída do Renato Rocha, que não foi lá muito amigável, mas né, teve ali toda uma história. Eu quero que você, se você gostou desse programa, eu tenho certeza que você vai gostar desse outro falando sobre a saída do Renato Rocha da Legião. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem, legal? Muito obrigado, pessoal. Muito bom estar por aqui com vocês e até a próxima.